Daniel Silveira ele foi aplicado com penas duras, foi condenado com o assentimento inconstitucional dos ministros do STF e dos deputados federais. Então nós temos um golpe de Estado perpetrado pelo STF e pelos deputados federais, porque eles aniquilaram a Constituição brasileira. Bem, Daniel Silveira voltou a ser preso um dia depois, se que 24 horas passaram, eu não sei quantas horas exatamente, mas Daniel Silveira, ex-deputado, foi preso de novo um dia depois de receber a chamada liberdade provisória, que de liberdade não tem nada. E não tem nada porque a progressão do regime de pena no Brasil, segundo a lei de execução penal, porque o crime no Brasil ele é tratado da seguinte maneira: da investigação à denúncia, da denúncia ao processo, do processo à condenação, nós temos o Código de Processo Penal. Para averiguação do crime na condenação, nós temos o Código Penal. Então é assim, temos o Código de Processo Penal e o Código Penal da fase do cometimento do crime à decisão. E se o réu é condenado no Brasil, aplica-se a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, ela é uma lei de 1984, assinada pelo ministro da Justiça Armando Falcão, se não me engano, e pelo presidente, o último presidente do regime militar, João Batista Figueiredo. Essa lei de 84, ela visa a ressocialização do preso. A gente sabe que no Brasil isso não dá certo. Não dá certo não porque a lei é ruim, mas é porque o sistema penitenciário brasileiro não acompanhou a lei de execução penal. De toda maneira, ela é aplicada porque é a lei. E a progressão do regime de pena, quando você sai do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, o objetivo é ressocializar. E o Daniel Silveira, ele recebeu uma liberdade provisória, que tem muito pouco de liberdade e que não permite muito pouco ou quase nada de ressocialização. Mas vamos ver esse caso por inteiro. O Daniel Silveira era um deputado federal pelo Rio de Janeiro, deputado federal pelo Rio de Janeiro, se não me engano, e ele fez um vídeo, postou na rede social, e esse vídeo teria um conteúdo de crimes contra a honra. Vamos lá. Em primeiro lugar, crimes contra a honra são crimes de menor potencial ofensivo. São crimes de menor potencial ofensivo. Isso é uma coisa. E o crime de menor potencial ofensivo, eles não são aptos à imposição de prisão em flagrante, também não são aptos à prisão cautelar, à prisão preventiva. No segundo ponto, nós temos que o flagrante, ele só se dá, ou seja, a prisão em flagrante só se dá em 3 hipóteses. Quando a pessoa é pega no ato do cometimento do crime, ou seja, ela está com o revólver, ela deu um tiro, matou, a polícia chegou e falou, está preso, aí ele pode ser preso. Essa é a modalidade clássica do flagrante. A segunda é quando a pessoa matou, a polícia viu, ele saiu correndo, aí depois da fuga, a polícia pega, é o flagrante. E também tem um flagrante diferido, estendido no tempo. Quando a pessoa mata, foge, a polícia chega, pega a informação das pessoas que estão ali, e algum tempo depois, pode ser até dias depois,
a polícia encontra a pessoa descrita com as armas do crime. São esses os 3 tipos. Tudo isso para dizer que um vídeo postado pelo Daniel Silveira, então deputado federal, com um conteúdo supostamente difamatório, ou injurioso, ou calunioso, ou até mesmo incitatório ao crime, porque são crimes de penas menores dentro do Código Penal, não poderia esse vídeo levar Daniel Silveira à prisão, nem que ele fosse pego no ato de fazer o vídeo, mas não foi o caso. Ele fez o vídeo, colocou na internet, e um belo dia o ministro assistiu, ele falou um flagrante perpétuo. Ele criou uma figura que não existe no Código Penal brasileiro. Não existe no Código Penal brasileiro. Não existe no Código Penal brasileiro flagrante perpétuo. Se eu escrevo um livro e alguém lá no futuro acha que eu cometi um crime, uma difamação, vai me prender porque ele está lendo agora? Não. Se eu estou escrevendo uma notícia de jornal e alguém lê no futuro esta notícia de jornal, vai me prender porque ela está lendo agora? Não. Não existe flagrante perpétuo. Registros escritos, registros audiovisuais, vistos certo tempo depois da postagem, não são capazes de levar à prisão em flagrante, porque flagrante não há. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: o Daniel Silveira era um deputado federal. Como deputado federal, o artigo 53 da Constituição garante, entre aspas, porque nem a Constituição se garante com esse MSTF, o movimento do Supremo Tribunal Federal. Como deputado federal, ele tem imunidade parlamentar, é o que diz a Constituição, e imunidade é imunidade. A imunidade parlamentar é para falar o que quiser no exercício da função de deputado federal. Como a internet hoje é a praça pública e comunicar-se através das redes sociais é uma forma dos representantes acessarem, dialogarem, discursarem para os seus representados, é claro que todo discurso político feito em rede social, mesmo que fora do plenário, estaria, em tese, pela imunidade parlamentar. Porque se eu dissesse para vocês, a imunidade parlamentar não é para cometer crimes. Claro, não é para cometer crime. A imunidade parlamentar, se a pessoa mata, ela vai presa, não tem imunidade. A imunidade é no discurso político. E um deputado federal, assim como um senador eleito, assim como o deputado estadual, eles têm imunidade parlamentar. Portanto, se é imunidade, estão imunes aos crimes de opinião, aos crimes de incitação, difamação, injúria, calúnia. Porque senão não haveria por que se dizer imunidade. Então nós temos 2 erros aí. Primeiro, ele tinha imunidade, não poderia ter sido condenado por isso, e não erraram só os juízes do STF ao condená-lo, erraram 594 parlamentares, erraram todos os deputados, em especial o presidente daquela casa dos deputados federais, o Arthur Lira, ao permitir que o STF violasse, aniquilasse fragorosamente o artigo 53 da Constituição. A imunidade parlamentar não existe mais. Bom, ele não poderia ter sido processado, julgado e condenado pela imunidade parlamentar. Mas quase todos, aliás, a maioria dos seus abjetos colegas da Câmara dos Deputados permitiram que o STF revogasse esse artigo da Constituição que garante a imunidade parlamentar. Segundo, ele não poderia ter sido preso em flagrante, mas foi. Porque não existe no direito penal, ou existe lei que embase uma lei anterior, publicada com anterioridade aos fatos, que embase uma decisão, ou algo que seja contrário ou ausente na lei penal, não pode ser aplicado. Mas o Daniel Silveira, ele foi aplicado com penas duras,
foi condenado com o assentimento inconstitucional dos ministros do STF e dos deputados federais. Então nós temos um golpe de Estado perpetrado pelo STF e pelos deputados federais, porque eles aniquilaram a Constituição brasileira. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.